Na noite de 13 de abril de 2025, as luzes da estação Corinthians Itaquera, na zona leste de São Paulo, iluminavam o trajeto de Bruna Oliveira da Silva, uma jovem de 28 anos, mãe, estudante de mestrado e defensora fervorosa da luta contra a violência de gênero. Após descer do metrô, ela enviou uma última mensagem ao seu namorado, avisando que não tinha dinheiro para o Uber e que estava com pouca bateria no seu celular. Era pouco mais de 10h20 da noite, e minutos depois, a Bruna desapareceu na escuridão das ruas que conhecia tão bem, a poucos passos da sua casa. O que aconteceu naquele breve intervalo? Quem a seguiu pela escuridão? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu trouxe novidades no caso da Bruna Oliveira, que foi encontrada sem vida após ter desaparecido por 4 dias no trajeto que ela fazia para a sua casa. Mas antes de eu continuar atualizando vocês sobre este caso, eu preciso te dar essa dica. O método BWay do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês na internet, está com uma promoção de Páscoa e já está acabando. O curso de R$ 697 no meu link você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link com desconto aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Acesse o link e finalmente aprenda a falar inglês. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixando esses comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo novos conteúdos para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, a Bruna era uma moça de 28 anos, formada em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela fez mestrado no programa de História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP, em 2020, e atualmente ela tinha sido aprovada para o mestrado de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades na mesma universidade. Ela era também formada em Turismo, uma moça extremamente estudada e esforçada. A mãe dela fala que a filha sempre lutou em prol do feminismo. Ela gostava bastante de abordar o tema de violência de gênero, violência contra a mulher, e ela realmente estudava tudo isso. Infelizmente, a Bruna morreu exatamente da forma que ela mais temia, e também como a mãe dela mais temia. Bom, já entrando aqui na noite dos fatos, a Bruna havia passado a semana na casa do seu namorado e o Igor contou que a Bruna costumava passar bastante tempo na casa dele, isso por causa de problemas de convivência que ela tinha com o pai, segundo o Igor. O casal estava junto há 4 meses, então era bem recente, mas eles já tinham a intenção de morar juntos e ela conta que tinha a intenção principalmente de sair da casa do pai dela. E isso, na verdade, é bem normal, ainda mais uma pessoa que já foi casada, como é o caso da Bruna. É muito difícil voltar a morar com os pais, porque os costumes mudam, as coisas às vezes não se encaixam mais, como quando a pessoa era solteira. Isso não significa que existe culpa de algum dos lados aqui dessa história, porque eu vejo que as pessoas gostam muito de colocar vilões e mocinhos, e na vida real não existe muito isso. Na verdade, todas as pessoas têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim. Claro, estamos falando aqui de pessoas normais que não cometem crimes. Então, o fato é que a Bruna tinha a intenção de morar sozinha ou então de morar junto com o seu namorado, porque ela não estava muito feliz morando com o pai. Então ela havia ido para a casa do Igor, do seu namorado, que fica no Butantã, na zona oeste de São Paulo, e ela tinha ido na semana anterior, na quarta-feira, dia 9 de abril. No sábado, um dia antes dos fatos, ela voltou para casa onde ela morava com o pai, em Itaquera, e depois ela foi se encontrar com uma amiga. Mas a Bruna acabou voltando para a casa do Igor no mesmo sábado à noite. E, na verdade, ela foi contra o conselho do seu namorado. Ele tinha falado para ela não ir para a casa dele naquele sábado porque ela teria que pegar o filho dela no domingo de manhã na casa do pai da criança, então ele achava que seria melhor e mais fácil para ela que ela continuasse em Itaquera.
mas ela quis voltar para a casa do namorado para ficar um pouco mais com ele. E segundo o Igor, era comum a Bruna ter que insistir para que o ex-marido dela ficasse com o filho deles. E naquele sábado, como ela voltou para o Butantã, ela pediu para que o pai da criança levasse o seu filho na segunda-feira de manhã e não no domingo de manhã. Assim ela poderia ficar um tempo a mais na casa do seu namorado. Mas o seu ex-marido não concordou com essa mudança de planos, então a Bruna pediu para ele combinar com o pai dela um encontro na estação do metrô para que ele entregasse a criança para o pai dela ficar com o menino, até o momento de ela voltar para casa. Então, aparentemente, os planos da Bruna era voltar na segunda-feira para a casa dela, mas como o pai da criança não ficou com o menino, ela teve que adiar os seus planos e voltar no domingo. Isso porque o pai dela iria trabalhar de domingo para segunda, então ela teria que voltar no domingo de qualquer forma para ficar com a criança, uma vez que o pai da criança não poderia ficar com o filho. Ela então ficou com o namorado até as 8 horas da noite do domingo, que era o horário limite, porque o pai dela tinha que sair para trabalhar às 10h30. Então ela tinha que voltar para casa dela para ficar cuidando da criança. O Igor disse que ofereceu, como sempre fazia, levá-la de moto até em casa, porém, como havia chovido muito no Butantã naquele dia, a Bruna pediu apenas uma carona até a estação do metrô, para que assim ela não se molhasse tanto. Então ela decidiu que faria aquele trajeto do Butantã até Itaquera de metrô. Então, por volta das 8h30, ela foi levada por ele até o metrô do Butantã, onde seguiria até a estação Corinthians Itaquera. E de lá ela pegaria um ônibus que chegaria ali perto da casa dela. E ele não deu carona a ela naquele dia até sua casa, porque ele tem apenas moto, pelo que eu entendi. E aquela noite, conforme eu falei para vocês, estava chovendo muito. E como o Butantã fica muito longe de Itaquera, eles iriam se molhar bastante nesse trajeto se voltasse a chover. Então eles decidiram em conjunto que seria melhor que ela voltasse de metrô. Eu vi muita gente questionando em relação ao namorado dela, do porquê ele não ter dado essa carona até a casa dela, e está aí a explicação, uma explicação bem plausível. Mas outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que esse tipo de coisa acontece o tempo todo no nosso cotidiano, mudanças de plano. Também acontecem contratempos, carros quebram, às vezes não dá para ir de moto porque choveu, às vezes as pessoas mudam de ideia e mudam o percurso ou até mesmo a forma de chegar até um destino, e isso não deveria aqui ser pretexto para um crime acontecer. E isso me lembra até um pouco o caso da Vitória, porque foram tantas coincidências que fizeram com que ela estivesse sozinha ali na estrada naquele dia. O carro do pai dela quebrou, o ex-ficante não pôde buscá-la porque iria se encontrar com outra moça. Ela decidiu ir para a casa dos pais dela ao invés de dormir na casa da irmã. São todas coincidências que aconteceram e colocaram, infelizmente, a Vitória ali na cena do crime. Então são decisões que as pessoas tomam, que nós tomamos de última hora, no cotidiano, mas nada disso significa que uma dessas pessoas que fizeram parte dessa mudança do cotidiano, dessa mudança de trajeto, seja culpada pelo que aconteceu com essas meninas. E o mesmo se aplica para Bruna Oliveira. Se nós vivêssemos aqui em uma sociedade segura, não teria o menor problema ela pegar um transporte público e fazer um trajeto de 10 minutos a pé até a sua casa. O grande problema é que nós estamos vivendo em tempos um tanto quanto selvagens. Esse medo de caminhar sozinha, que a maioria das mulheres tem, alguns homens também, que é super justificável, não é normal. Não é algo que deveríamos aceitar como parte da vida. Ele é fruto de um lugar onde a insegurança é real. E as leis, conforme eu sempre falo aqui para vocês, são muito brandas. Então não coíbe a violência. O caso da Bruna Oliveira, infelizmente, se tornou mais um exemplo disso. Mas voltando aqui na linha do tempo dos fatos, ao chegar no metrô Itaquera, ela avisou que o celular estava com pouca bateria e que havia perdido o último ônibus, então ela decidiu que faria o trajeto a pé. E ela avisou seu namorado pelo WhatsApp que faria aquele trajeto a pé. Quando ela comunicou ao namorado que estava com pouca bateria e que tinha perdido o ônibus, estava sem dinheiro para pegar o Uber, ele avisou que iria transferir um valor para ela, para que ela pegasse um transporte por aplicativo até a sua casa, para ela chegar em segurança à sua casa. E às 10h09 ela mandou uma mensagem para ele dizendo que estava carregando o celular em uma banca de comércio que tem ali na estação e que ela iria esperar até que o valor da viagem do Uber ficasse mais barato. Às 10h19 ela mandou uma outra mensagem dizendo: estou indo. Não fica claro exatamente o porquê
da Bruna não pegar aquele carro de aplicativo, se ela quis economizar, se o Uber estava demorando muito aquele dia porque havia chovido e toda vez que chove o fluxo de carros diminui e os valores também sobem muito, mas o fato é que ela decidiu que iria a pé até a sua casa. Nessa altura já era tarde, já havia passado das 10h30 ali da noite e aquela região do metrô Itaquera é extremamente perigosa. É uma região vazia, sem policiamento, tem muitos dependentes químicos caminhando por ali, tem muitas pessoas às vezes apenas esperando uma oportunidade em lugares como esse e também é uma região um tanto quanto escura e também com alguns terrenos baldios em volta. Bom, imagens de câmeras de segurança mostraram que ela deixou a estação a pé. 2 câmeras capturaram a Bruna caminhando em direção à sua casa, mas a terceira câmera consecutiva, que deveria também detectar a Bruna, se ela tivesse continuado o seu trajeto, não mostra ela caminhando em direção à sua casa. Isso significa que a Bruna foi capturada neste trajeto, entre uma câmera e outra. O namorado dela relatou que chegou a enviar diversas mensagens para ela, mas ela não retornou mais. E ele achou, a princípio, que a Bruna poderia estar sem energia na sua casa, por causa da chuva que havia ocorrido. E como ela estava sem bateria no celular, ele acreditou que ela tinha ido dormir. Então ele achou que ela havia chegado em segurança e que já estava dormindo naquela altura. Durante a madrugada, o Igor acordou algumas vezes, conferiu o celular, mas a Bruna não havia respondido. E seu pai também ficou aguardando a Bruna chegar naquela noite para sair e trabalhar, mas ele acabou pegando no sono com o seu neto e ele percebeu apenas no dia seguinte que a filha não havia voltado para casa. E desde então eles perceberam que a Bruna estava desaparecida. Segundo a Karina Morim, amiga da Bruna, a última vez que ela acessou o WhatsApp foi às 10h20 do domingo. E a família da Bruna entrou em contato com a plataforma de carros de aplicativo, o Uber, e o Uber informou que a Bruna não chegou a solicitar uma corrida naquela noite. Então, provavelmente, ela apenas viu os valores, viu, de repente, quantos minutos iria demorar para um carro chegar até onde ela estava e acabou desistindo de pedir aquele Uber naquela noite. O corpo da Bruna foi encontrado 4 dias depois, na quinta-feira, dia 17 de abril, em um estacionamento na Avenida Miguel Ignário Cury. Ela estava seminua e bastante machucada, com sinais de violência e queimaduras, e ao lado dela foi encontrado um sutiã e um saco plástico, que foram apreendidos pela perícia. O IML está realizando exames para apontar qual foi a causa da morte da Bruna e, segundo os peritos, uma das possibilidades é de que a Bruna tenha sido agredida, queimada e asfixiada. Mas só o laudo pericial irá apontar exatamente qual foi de fato a causa da morte, se foi golpe contundente, se foi asfixia, enfim. A perícia também vai avaliar se a Bruna sofreu algum tipo de violência sexual e os testes ainda não ficaram prontos. Ela também teria sofrido uma fratura em uma das vértebras do seu pescoço e isso pode ter ocorrido durante a luta pela sua vida, porque tem sinais no corpo da Bruna de que ela lutou muito pela sua vida. O caso havia sido registrado inicialmente como morte suspeita, a ser apurada, mas devido à complexidade desse caso, ele foi encaminhado para o DHPP, onde a delegacia especializada encontrou indícios de que a Bruna teve a vida tirada de forma violenta. A Bruna, infelizmente, deixou um filho de 7 anos, fruto de um relacionamento anterior, e seu ex-marido e seu atual namorado, e também toda a família dela foram ouvidos pela polícia. Os depoimentos deles não apresentaram qualquer inconsistência e tudo isso vai ajudar a investigação no inquérito que tenta esclarecer o que aconteceu naquela noite. E a novidade desse caso é que câmeras de segurança registraram o momento em que o homem segue e aborda a Bruna enquanto ela fazia o trajeto até sua casa. Essa filmagem foi divulgada ontem e eu vou deixar aqui para vocês.
E tem também uma filmagem que não foi divulgada e, segundo as reportagens, mostra esse homem fugindo do estacionamento por uma outra entrada. Nessa filmagem que foi divulgada, mostra o homem seguindo a Bruna e a abordando. Ela então para, olha para trás, porque provavelmente ele estava a chamando, e então eles entram em uma luta corporal. Nesse momento passa 1 ou 2 carros, no momento em que eles começam uma luta corporal, mas infelizmente ninguém ajudou a Bruna naquele momento. A filmagem mostrando o rosto do homem saindo do estacionamento está em péssima qualidade, segundo a polícia, e com isso ficou bem difícil para eles conseguirem identificar quem é este homem, mas aparentemente eles conseguiram e eu vou falar sobre isso com vocês um pouco mais pra frente. Outra pista muito importante é o celular da Bruna, que até o momento está desaparecido, mas a polícia conseguiu identificar que esse celular foi ligado 2 dias após o desaparecimento dela, então provavelmente o celular foi levado pelo criminoso, ele carregou o celular e ligou. A Polícia Civil identificou o suspeito, conforme eu falei para vocês, e está fazendo uma operação para tentar localizá-lo e prendê-lo, e essa informação foi confirmada ontem, terça-feira, pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, então pode ser que até o momento em que eu vá lançar esse vídeo, eles já tenham capturado esse criminoso. Segundo uma reportagem que eu tive acesso, esse homem é identificado ali na região como Mineiro ou Cachorrão, por esses apelidos, mas ele não foi identificado pelo seu nome. Aparentemente a polícia já sabe quem é, já está fazendo buscas, ele seria um morador ali da região, que é aparentemente já conhecido com esses nomes um tanto quanto estranhos. Bom, vamos aguardar. A polícia já também localizou onde esse homem mora e os vizinhos afirmaram que ele mudou o comportamento após o crime e aparentava estar com pressa de fugir do local. Então, aparentemente a polícia já localizou quem é o criminoso, vamos aguardar para que faça a captura dele. Pode ser que neste momento o criminoso já tenha sido capturado e identificado. Eu espero que sim, na verdade. Então são essas atualizações que temos sobre este caso. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Quem está acompanhando esse caso e tiver mais informações também pode deixar aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.